Bem, queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Pode continuar sentado mesmo, não precisa ficar em pé. Jeremias, capítulo 29. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler o capítulo 29, apenas o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: serei achado de vós. Tem algumas coisas virando. Jeremias 29, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar onde vos mandei, para o exílio. Amém, queridos? Vamos ler somente esse versículo. Depois nós vamos ler o versículo capítulo 29 todo, mas eu quero ministrar algo ao seu coração, algo que Deus colocou no meu coração de domingo para cá. E esse texto fala sobre a carta que Deus mandou Jeremias entregar ao povo de Judá, que morava em Jerusalém, mas que havia acabado de ser cativo por Nabucodonosor na Babilônia. Então, é uma carta que o próprio Deus manda ao seu povo, que ele mesmo havia mandado para o exílio. E essa carta tem algumas coisas assim muito interessantes, que podemos fazer um comparativo entre a nossa vida e a vida do povo de Judá, aqui, o povo de Israel. Eu quero que você abra bem o seu coração, porque o mesmo Deus que operava no meio desse povo, ele continua operando no nosso povo. Ele continua fazendo milagres, continua fazendo sinais de maravilhas. Então assim, eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria ler exatamente assim: a decadência e o desastre que se abatem contra Judá vieram pela falta de sensibilidade, desconsideração e desobediência da nação a Deus. Ignorar o pecado é recusar-se a dar ouvido ao Senhor e um convite ao desastre. Esse povo, na qual Deus escolheu para ser o seu povo, a menina dos olhos de Deus, desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, do rei Davi, de Elias, de Eliseu, de Moisés, é um povo que ele começava a andar pelos caminhos de Deus, mas de repente ele optava por uma opção mais fácil e começava a se desviar dos caminhos. A gente pode ver isso quando Deus resgatou o seu povo do Egito através de Moisés. O povo ali orava e pedia para que Deus tirasse eles dali. E de repente Deus vai e tira. E daqui a pouco eles começam a murmurar, a reclamar, quando chegam em frente ao mar. Não tinha lugar para eles irem, o exército de Faraó estava atrás, de repente Deus abre o mar vermelho. E eles começam a caminhar por ali. Quando eles chegam do outro lado, eles começam a murmurar novamente, porque não tinham comida, não tinham bebida, não tinha água. E eles começam sempre a ter uma vida de murmuração diante de Deus. Deus dava do maná, eles comiam. Só que geralmente eles usavam um jeitinho que é peculiar ao humano, um jeitinho nosso. Deus mandava eles colher até sábado, no domingo não precisava colher. A porção que eles colhessem do maná no sábado, essa porção duraria por 2 dias. Mas sempre tinha aqueles espertinhos que ia lá e colhia um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais apodrecia, fazendo assim desobediência à palavra de Deus. Quando eles queriam água, Moisés ele tocou numa rocha, em Redifim, se não estou enganado, o local, e ali começou a jorrar água. Eu lembro que em Êxodo, no capítulo 12, o texto diz que saiu em torno de 600 mil pessoas do Egito, sem contar mulheres e crianças e os animais. Eu fico imaginando esse toque na rocha de Moisés. Quanta água que não teve que sair daquele lugar para poder matar a sede de todo aquele pessoal, de todos aqueles animais. E eles estavam no deserto, onde a água jorrava e a areia chupava aquela água para dentro. Mas Deus ele fez um milagre ali, mas o povo não reconhecia.
Cada vez que Deus operava um milagre, o povo murmurava e reclamava, e escolhia os seus próprios caminhos. E se a gente olhar a Bíblia desde de Gênesis até aqui no caso de Jeremias, o povo sempre escolhia um jeitinho para desobedecer a Deus. Um certo momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai para orar, começou a demorar um pouquinho mais, e de repente, quando ele desceu, as pessoas estavam adorando uma serpente feita de ouro. O povo necessitava de adorar alguma coisa, necessitava de buscar alguma coisa, mas não estava na expectativa de esperar aquilo que Deus tinha para a vida deles. E eles sempre arrumavam um jeitinho, uma maneira, sempre estavam buscando algumas coisas. Aqui nesse texto eu quero ler um texto que fala em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2 ao 7. Jeremias capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 2: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que em mim se afastasse, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntar: onde está o Senhor, que nos fez subir a terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermo e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra e morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminasse e a minha herança fizestes abominação. Aqui Deus estava lembrando através do profeta Jeremias ao seu povo que Deus havia dado tudo aquilo que eles haviam pedido. Uma terra que manava leite e mel, uma terra na qual tudo que eles plantavam, que enquanto eles estavam no deserto e clamavam a Deus e reclamavam e murmuravam, então Deus os levou até essa terra. Mas após eles entrarem nessa terra, eles começaram a fazer novamente o que era contrário à vontade de Deus. E eu queria abrir um parênteses aqui e colocar nossas vidas nesse contexto. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré como o único e absoluto Salvador de nossas vidas, nós passamos então a sermos filhos de Deus e enxertados nessas promessas que era somente para Israel. Mas muitas vezes Deus coloca nos nossos corações tantas coisas para nós fazermos, e vira e mexe nós escolhemos os nossos caminhos, escolhemos as nossas vontades. Muitas vezes deixamos de vir ao culto, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus coloca nos nossos corações para fazer, e começamos a fazer não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa vontade. Quantas vezes em meio a situações, a aflições, a dificuldades, a problemas, a situações que muitas vezes nos levam a martírio, nós oramos e clamamos a Deus, mas quantas vezes, quando Deus nos concede aquilo que pedimos, nós simplesmente esquecemos da dor que passamos ali atrás e começamos a escolher os nossos caminhos, a seguir segundo a nossa vontade, segundo o nosso prazer, segundo aquilo que é bom para a nossa alma e não para o nosso espírito. Esse povo era da mesma forma, e o profeta Jeremias ele foi erguido nessa época para que o povo fosse lembrado de quem era Deus. Mas mesmo assim eles se afastavam de Deus. Jeremias começava a lembrá-los da fidelidade de Deus, de tudo aquilo que Deus havia feito nesse povo, desde a época que ele foi levantado como o Deus da nação de Israel. Jeremias, ele enfatizava o amor de Deus a Israel. Esse povo ele se lembrava de todas as guerras que eles haviam participado e que Deus havia dado vitória de uma forma sobrenatural. Eles começavam a se lembrar dessas coisas, e o profeta Jeremias ele começava a levar o povo a lembrar dessas coisas. Quantas vezes Deus já te levantou? Quantas vezes você já estava numa situação em que você clamou a Deus, pediu a Deus, você buscou de uma forma que não é normal você buscar, mas você colocou todo o seu coração e Deus respondeu, mas daqui a pouco você voltou lá para trás e começou a olhar aquilo que agradava.
Eu tenho experiência na minha vida quando muitas vezes o Espírito Santo, lá no começo da minha conversão, ele me acordava de madrugada para me orar. Era uma alegria. Eu levantava da cama e já ia orar. Mas depois parece que passando um tempo, quando principalmente estava frio, o Espírito Santo ia e acordava ali. Puxa, mas está tão quentinho aqui, eu vou orar daqui mesmo. E a gente começava a dar o nosso jeitinho. E muitas vezes o Espírito Santo queria revelar coisas sobrenaturais para as nossas vidas. Mas a gente queria ficar no nosso cantinho, no nosso jeitinho. E o povo aqui de Israel era da mesma forma. E quais foram os erros de Judá? Os pastores prevaricaram contra Deus. Os profetas profetizaram por Baal e não mais por Deus. Os filhos não honravam os pais. As virgens não se guardavam. Os maridos deixaram de ser fiéis às suas esposas. E a fama da prostituição contaminou sobre toda a terra. Se você ler o capítulo 2, você vai ver essas coisas acontecendo. Poxa, as pessoas tinham clamado a Deus por um lugar onde eles pudessem plantar, onde eles pudessem fazer a diferença. E Deus deu. De repente eles começaram a fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. O capítulo 3, ele fala sobre a clemência de Deus a um povo que não era obediente à sua palavra. Capítulo 5, versículo 1, quero que você abra, vai decorrer na sua palavra. Capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Imagina, Deus estava falando com o profeta Jeremias: olha, procure nas praças, procure ver se há alguém que tem obedecido a minha palavra, que tem um coração puro. Então Deus começa a falar com esse povo através de Jeremias, querendo mostrar a ele que tudo aquilo que até então Deus havia feito por eles, eles haviam esquecido. E eles estavam então seguindo a outros deuses. Você consegue entender isso? Muitas vezes nas nossas vidas acontece dessa forma. A gente começa a buscar a Deus, a gente começa a querer Deus de todas as maneiras, de todas as formas. Mas de repente a gente começa a se esquecer de Deus, começa a dar valor para as coisas que não agradam a Deus e agrada somente a gente. Capítulo 12, versículo 5. Adianta a sua Bíblia aí. Mesmo Jeremias, tá bom? Jeremias, no capítulo 12, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Aqui o que Deus está falando é o seguinte: se você está correndo segundo a sua força, segundo aquilo que você pode fazer, você vai se cansar, vai se fatigar. Mas se você olhar para mim e fazer segundo a minha força e não a sua, você vai conseguir acompanhar coisas maiores. Era isso que Deus estava falando com o povo, através do profeta Jeremias. Quantas vezes nós colocamos as coisas diante de Deus, uma situação, um problema, uma aflição, oramos a Deus: Deus, eu coloco nas tuas mãos. Aí passa um dia, passa 2 dias, aí às vezes Deus não responde da forma que nós queremos que Ele responda. E simplesmente nós tomamos de novo das mãos de Deus e resolvemos a nossa mão. Capítulo 14 e 15. Não vamos ver. Aqui Jeremias ele intercede 3 vezes por esse povo. E as 3 vezes Deus rejeita a intercessão de Jeremias, segundo o coração puro do povo. Muitas vezes eu fico imaginando o pastor intercedendo por cada um de nós. Às vezes por alguma circunstância, por alguma dificuldade, por alguma situação. E às vezes nós não deixamos que Deus opere esse milagre na nossa vida, porque nós ficamos desobedientes à palavra, desobedientes àquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí nós oramos, clamamos, buscamos, mas Deus não opera. Uma pergunta para o seu coração: aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança em relação à sua vida, em relação às coisas que você tem buscado? Capítulo 17, avance aí. Versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Algum tempo atrás eu escutei um pastor, que é da igreja de Santa Clara, o pastor Jair. Ele veio ministrar e ele ministrou sobre sementes. E ele falou com muita propriedade aquele dia. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós agimos, todas as nossas atitudes, nós plantamos algo no mundo espiritual. E lá na frente, nós vamos colher esse algo que estamos plantando. O que você tem plantado, meu irmão? Quando Deus te chama para orar, quando Deus te chama para fazer a sua obra, quando Deus coloca algo no seu coração, o que você tem feito? Qual é a maneira que você tem agido em relação a Deus? Você tem plantado as sementes que vão germinar a glória de Deus? Você tem plantado em vidas, em almas? Quando nós falamos aqui da semeadura, a semeadura não é para a gente construir templo, mas é para ganhar almas lá fora, para que um dia, como alguém trouxe você a esse lugar, nós possamos as pessoas lá fora, e quando eles chegarem, possa ter um banco, possa ter uma luz, possa ter algo para nós oferecermos para eles como igrejas. Mas quantas vezes nós apenas olhamos para nós, o que nós queremos? Às vezes estamos em casa numa quarta-feira e falamos, hoje não vou no culto, não, hoje está tão frio, está tanta chuva. E talvez nesse dia Deus ia te abençoar. O texto diz que Deus, ele esquadrinha o coração. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece os teus sentimentos, Ele conhece antes de formar o pensamento na sua mente, aquilo que você vai pensar. E Ele está dizendo que Ele procede segundo o fruto das suas ações. O que tem gerado pensamentos na sua mente? O que tem gerado sentimentos no seu coração? No capítulo 27, não precisa abrir não. Capítulo 25, no versículo 11, Deus anuncia um exílio de 70 anos para esse povo. E depois no versículo 27, a gente vê Edom, Moabe e Amon, que se encontram com Judá para poderem se levantar contra o rei Nabucodonosor. E quando a gente lê um pouquinho a história lá atrás, a gente vê que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E todos esse grupo, tanto os moabitas, como os amonitas, como os edomitas, assim como Judá, iriam se prostrar perante, iriam ser submissos à autoridade do rei Nabucodonosor, porque Deus havia falado que assim seria. E quando Deus fala que assim é assim que funciona. Então Deus ele manda Jeremias escrever uma carta para o seu povo, que acabaram de chegar na Babilônia como escravos. A situação era muito triste. O povo estava perdido. Nessa carta Deus manda que o povo habite em paz na Babilônia, que lá se multiplique e que busquem a paz da cidade, pois na paz da cidade estaria também a paz deles. E Deus diz que eles teriam que ficar ali por 70 anos. Meu irmão, imagine algo. Você mora aqui no Brasil, em Ribeirão Pires, um lugar onde você pode ler a palavra, você pode louvar a Deus nas ruas, você pode fazer o que você quiser em relação à palavra. Mas de repente Deus te leva para um lugar onde você não pode fazer essas coisas. O que Deus está falando aqui ao povo de Israel é para que eles orem pela paz daquele lugar onde Deus estava mandando, porque era Deus quem estava mandando, para que eles edifiquem a sua paz naquele lugar, para que a sua paz possa ser edificada naquele lugar. Deixa eu te perguntar algo. Você tem gerado paz nos lugares onde você tem passado? Você tem gerado paz no seu emprego, na sua escola, no banco quando você vai, nos lugares onde você tem ido, você tem edificado paz? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós somos luz desse mundo. O que você tem gerado onde você passa? Sabe quando as pessoas conversam com você, ela sai com paz no coração ou sai com tristeza? Ou sai desesperada? Talvez a pessoa conte um problema para você, uma dificuldade, e ela sai mais desesperada ainda. Ela deveria sair com paz. O que Deus está falando para esse povo é exatamente isso. Deus ainda manda com que esse povo edifique em casas lá. Não ia dinheiro de Israel para eles poderem construir, eles iam ter que construir as casas lá. Eles iam ter que plantar para comer. Deus não estava mandando ele para um hotel 5 estrelas, para um lugar onde eles teriam de tudo. Eles iam ter que mudar lá, mas não somente mudar essas circunstâncias, mas principalmente o pensamento, a forma de buscar a Deus. O exílio de 70 anos seria como se fosse um vale. Muitas vezes eu e você passamos por vale, passamos por dificuldade,
Passamos por situações que nós humanamente não gostaríamos de passar. Por exemplo, eu vejo meu cunhado internado, meu outro cunhado numa, como é que chama? Um lugar de drogado, num asilo de recuperação, e eu não gostaria que eles estivessem lá. Mas Deus propôs que eles estivessem lá, Deus permitiu que eles estivessem lá, porque eles precisam ser tratados. Muitas oportunidades já foram dadas, mas eles precisam ser tratados, precisam mudar algumas coisas dentro deles. E muitas vezes nós vamos para esse lugar porque nós determinamos isso. Amém, queridos? Amém. Israel só seria feliz se ele voltasse para Deus e se cuidasse de cumprir a vontade, os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Israel não poderia fugir de deixar de ser a nação escolhida de Deus. Eles não tinham essa opção. Assim como você não pode fugir de Deus, você não pode deixar de ser filho de Deus. Você entende? Você levantou a sua mão, declarou: Jesus, eu te recebo como o único e absoluto Salvador da minha vida. Então você passou a ser filho, e você continuará a ser filho, mesmo que Deus precise te mandar para o exílio, mesmo que Deus precise te apertar nos vales. Mas algo que eu quero que você entenda, aleluia, é que mesmo que Ele te mande para esses lugares, Ele estará junto com você. Ele estará te trazendo paz, te dando força, te capacitando. O próprio Deus habita dentro do seu coração, dentro da tua vida, como o Espírito Santo. E Ele te capacita a fazer as coisas que humanamente não é possível você fazer. Quando você ora e busca e clama, o Espírito Santo te leva ao sobrenatural, as coisas que humanamente você não poderia fazer. Mas é importante você entender essas coisas e querer viver isso. Entender que Deus, Ele permite que muitas vezes você passe pelo vale, mas Ele está lá junto. Glória a Deus. Eu tenho uma dica para você, as nossas vidas: ou você está no monte, ou você está no vale, ou então descendo ou subindo. Quando você estiver na sua vida lá em cima e você começar a descer para o vale, desce correndo, porque aí você pega impulso para você subir do outro lado. O vale não é um lugar de morada. Dificuldade não é um lugar para você passar a sua vida tendo dificuldade. Não é isso que Deus tem para você. Mas a dificuldade muitas vezes nos mostra que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e estamos fazendo a nossa vontade. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir isso, não queremos viver isso, não queremos ir. Não, Deus, eu não acho que isso é assim. Mas a palavra de Deus diz exatamente isso. Israel no cativeiro da Babilônia estava sem esperança de dias melhores. O povo já não acreditava mais que poderia sair dessa. Eles não criam mais no futuro. Jeremias chegou a escrever um livro inteiro de choro e lamentação. Jeremias também amava esse povo. Jeremias clamava por esse povo, a ponto de ele ter intercedido 3 vezes por esse povo e Deus ter rejeitado a sua intercessão, a sua oração. Mas Jeremias continuava clamando por eles, porque era a menina dos olhos de Deus, porque era aqueles na qual Deus tinha um afeto especial. Lamentações no capítulo 1, versículo 1 ou 3. Não precisa abrir se você quiser, só ouve. Diz assim: como está sentada, solitária, aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se os seus inimigos. Judá passou em cativeiro. Versículo 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu irmão, quantas coisas Deus já falou no seu coração, Deus já colocou nas suas mãos, mas talvez ficou para trás. Talvez você esqueceu, talvez você deixou de lado. Deus está falando que Ele traz à memória aquilo que nos traz esperança. Aonde está a sua esperança? Muitas vezes a sua esperança está no seu trabalho. Quantas pessoas eu vejo que a esperança está no trabalho? A pessoa está lá e fala: não, eu tenho um emprego bom, eu ganho 10 mil reais por mês, então esse emprego meu é a minha segurança. Outras estão no seu carro, no seu plano de saúde.
em tantas coisas, nas finanças. Eu, graças a Deus, tenho uma casa boa, graças a Deus eu tenho um carro bom, tenho uma família boa, eu tenho um emprego bom. Mas não é isso que me traz segurança. Quem me traz segurança é quem me deu essas coisas, é quem me proporcionou viver com essas coisas, é Ele que me traz esperança, é Ele que faz a diferença da minha vida. Independente se eu tenho ou se eu não tenha, Ele continua me trazendo esperança. E é isso que nós precisamos entender e aprender. O que tem te trazido esperança? Aonde está a sua esperança? Talvez num prêmio, talvez em tantas coisas. Mas o que Deus está falando através do profeta Jeremias, quero trazer à memória que me pode dar esperança. Eu me lembro quando eu me converti, alguns anos atrás, e eu lembro que eu fui chorando lá na igreja, lá na frente. Eu era assim, um católico de carteirinha, brigava com os crentes quando falava mal da Maria, e tantas coisas mais. E eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu ficava incomodado com aquilo que estava sendo dito. Eu lembro que a primeira mensagem que eu ouvi foi sobre Abel e Caim. Por que Deus recebeu uma oferta? Por que Deus não recebeu outra? E ali eu comecei a congregar naquele lugar, comecei a ouvir e a aprender a palavra de Deus, e aquilo começou a mudar o meu interior, começou a fazer um reboliço santo dentro do meu coração. E eu falei, puxa, encontrei o que eu quero na minha vida. E aí Jesus começou a mostrar aquilo que Ele tinha para mim, que aquilo que Ele tinha para a minha vida era melhor do que tudo aquilo que eu tinha vivido até então. E Ele começou a restaurar, começou a curar. Eu lembro que uma vez em casa a gente não tinha nada para comer. Acho que eu já comentei isso uma vez, mas eu quero comentar de novo. Eu lembro que eu era muito soberbo, eu era muito difícil. E eu lembro que assim, nos cultos de domingo, era uma igreja, umas 3.000 pessoas, a igreja era do tamanho de uma quadra de futebol. E assim como nós fazemos aqui, no culto de Santa Ceia, eles também traziam as primícias. Eu lembro que eu saí um culto uma vez de manhã de casa e falei para a Vera assim, falei, olha, fica aí que eu vou na igreja, eu vou trazer comida. E quando eu cheguei lá, eu não vi a hora de acabar o culto, porque quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está numa situação adversa, parece que o tempo não passa, parece que as coisas estão emperradas e amarradas. E eu lembro que quando acabou aquele culto, a primeira coisa que eu fui o primeiro a falar com o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso de uma cesta. E ele falou, não precisa explicar nada não. Chamou não lembro se era presbítero, se era obreiro, e falou assim, olha, faz uma cesta para esse rapaz que ele vai levar agora. Eu lembro, meus irmãos, que eles fizeram uma cesta assim desse tamanho, e era um saco transparente. Mas para mim pedir aquilo foi muito difícil. Como foi difícil eu vencer aquilo dentro de mim? Como é difícil muitas vezes a gente vencer situações dentro de nós, situações que foram vividas durante toda a vida, e nós precisamos quebrar aquilo para poder obedecer à vontade de Deus. E ali eu falei para aquele rapaz, eu falei, puxa, não tem um saco preto, né, para mim enrolar isso aqui? Porque na minha cabeça as pessoas iam ver eu levando comida e ia ver que eu estava passando necessidade. Assim como nós aqui, eles ficavam em grupinhos conversando no final do culto, e no meu coração ainda precisava ser quebrado ali. E o rapaz falou, não, fica tranquilo, põe nas costas, pode levar, vai na paz, Deus te abençoe. E eu lembro que eu coloquei aquela cesta com a ajuda dele nas minhas costas e saí chorando pela igreja. Eu lembro que quando eu cheguei lá fora, aquilo era muito pesado, mas eu não sentia mais peso. Eu só via o rosto das pessoas em casa quando eu chegasse lá, com aquilo que estava tendo falta lá. E ali Deus quebrou o meu coração. Aquela soberba que eu tinha, aquela dificuldade, Deus foi quebrando. E muitas vezes, meus irmãos, é assim que Deus usa, Deus faz para que a gente possa ser quebrado. Mas muitas vezes a gente fica seguro, a gente não quer dar o braço a torcer, não. Às vezes há um clamor e eu falo assim, puxa, eu não vou lá na frente não, porque o que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Eu ia falar algo, mas não vou falar não. Deixe falar o que as pessoas vão falar de você. Se preocupe com o que Deus tem falado com você. A última palavra vem sempre dele. É a última palavra que importa, é o que Deus mostra, é o que Deus fala, é o que importa para as nossas vidas. O que as pessoas falam muitas vezes não importa, muitas vezes edifica sim, muitas vezes nos enche de alegria, mas muitas vezes nos derruba. Então isso não importa, mas importa o que Deus fala no seu coração. A palavra de Deus em João no capítulo 3, versículo 16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira Glória a que Ele deu o seu próprio Filho,
para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Às vezes eu gosto de parar e imaginar tudo aquilo que Deus fez ao povo de Israel, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo as maravilhas, os milagres, as transformações, mas quando eu olho esse versículo na Bíblia, eu não consigo imaginar o tamanho do amor de Deus. Porque deixar tudo que Ele tinha e viver nessa vida por mim e por você, eu falo, eu não sou merecedor disso. Mas Ele fez porque Ele te ama. Porque Ele tem algo especial para a tua vida. Porque Ele já sabia antes de entregar a sua vida, Ele sabia que você era especial. E por isso, hoje você está nessa noite, nesse lugar. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Eu quero encerrar, mas ministrar o seu coração. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu irmão, o texto está dizendo que Deus é que tem os pensamentos sobre você, não é o homem, não é Jeremias, não é o povo de Judá, mas é o próprio Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então os pensamentos que Deus tem sobre a tua vida são pensamentos que talvez ainda você não imagina. Jeremias 3, 33, se eu não estou enganado, 33, 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. É esses os pensamentos que Deus tem sobre você. É o amor que Ele tem derramado, é a graça que Ele tem derramado, é a circunstância que muitas vezes você tem passado dificuldade, mas Ele tem derramado força, Ele tem te capacitado, Ele tem te mostrado, Ele tem te ensinado, Ele tem te restaurado. E muitas vezes nós não percebemos, mas tudo aquilo que somos é para a glória dEle. E tudo aquilo que conquistamos é para a glória dEle. É por isso que estamos aqui. E o texto diz também que os pensamentos que vêm dele para nós são pensamentos de paz e não de mal. Aquilo que Deus pensa ao teu respeito, Ele traz paz ao teu coração. Quando você precisa saber se as coisas que alguém está falando para você é de Deus ou não, vê se você tem paz no coração. Vê se tem gerado paz no teu coração, porque aí sim são as coisas de Deus. E a continuação do versículo diz que desse versículo diz que para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim? Aqui no texto era o fim do cativeiro, dos 70 anos, de morar num lugar onde eles não conheciam, de ter que cumprir leis na quais eles não tinham votado, e era um povo que na realidade eles estavam guerreando contra. No capítulo 27 eu li um texto em que 3 nações foram se juntar com Judá para guerrear contra Nabucodonosor. Era esse lugar que eles estavam cativos. Talvez a comida lá era a comida que eles não estavam acostumados a comer. Talvez a forma de viver. Talvez as pessoas olhavam para eles meio atravessados. Por esse povo não é daqui, está fazendo o que aqui? Mas a Bíblia diz para que eles gerassem paz no meio daquele povo, para que Deus pudesse edificar a paz no coração deles. Versículo 12: então me invocareis e passareis a orar a mim. Muitas vezes eu conheço pessoas que oram pelo Pai, pelo nome do Pai. Ora, eu vou orar porque o meu pastor é uma bênção, eu vou orar pelo pastor, eu vou orar. Não assim que você vai orar pela pessoa, mas em vez de você orar por Jesus, pelo nome de Jesus, que é o único nome que tem poder, que nos liga aos céus e que faz acontecer as coisas. As pessoas oram por tantas coisas. João no capítulo 16, no versículo 33, diz assim: até agora nada tenho pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja feita. Meu irmão, esse povo estava num lugar onde eles não tinham contato com Deus, porque não oravam. Aonde você pode orar para Deus ouvir? Só na igreja? No seu quarto? Será que se você estiver no trem, naquele trem lotado, e você fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos a Deus, será que Deus vai receber aquela oração? Amém. Será que se você estiver no hospital, onde tem muitos enfermos, e você for ali orar por eles, será que Deus vai ouvir a tua voz? Será que Deus vai ouvir a sua intercessão por aquelas vidas? Talvez pelo seu marido, pelo seu filho, talvez a sua família, que você está aqui e fala: puxa, minha família precisa tanto. Você fecha os teus olhos e começa a orar. Às vezes você nem fala nada, só faz a oração que nem a Ana fez.
em 1 Samuel, você começa ali a falar com Deus e a chorar e a clamar, e aquele momento a glória de Deus ali te envolve, e você começa a sentir a presença de Deus e saber que Deus está ouvindo a sua oração. O texto está dizendo: então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Amém. Deus continua ouvindo a sua oração. Por que então parou de orar? Por que tem orado tão pouco? Nós temos aqui oração de terça e quinta de manhã, é isso aí? Terça e quinta de manhã. Eu sei que quem trabalha não pode vir. Eu acordo às 4 da manhã, chego em casa às 6 da tarde. Não dá para me estar de manhã aqui. Mas aqueles que podem, estejam orando. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que o texto está dizendo? Que existem algumas formas de buscar a Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Buscar a Deus de todo o coração significa empreender tempo na oração, empreender o coração, empreender a mente, o sentimento, clamar verdadeiramente, fazer com que o seu coração toque no coração de Deus através daquela oração. Não é aquela oração que a gente faz quando vai almoçar: Deus abençoe esse alimento, amém, vai comer. Não, mas o texto está dizendo aqui, em meio a essa situação que o povo de Israel estava sofrendo: olha, busca-me de uma forma diferente. Esqueça essas coisas que vocês estão fazendo. Esqueça esses adivinhos, esqueça esses falsos profetas, esqueça essas pessoas e busque a mim de todo o coração, porque vós me achareis. Se nós orarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder, nós vamos encontrar a Deus e Deus vai responder a sua oração. Muitas orações demoram algum tempo para Deus responder, não porque Ele não pode responder na hora, mas porque muitas vezes nós precisamos crescer em algumas coisas, e aí Deus permite que aquela oração demore para ser respondida. E o versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Meu irmão, o que precisa ser mudado na sua vida? Qual é a área da sua vida que precisa ser mudada, que precisa ser transformada? E talvez, aos olhos do que a gente leu, do que a gente ouviu, talvez essa área da sua vida esteja no cativeiro, esteja no exílio, esteja passando uma dificuldade que talvez você abra os seus olhos humanos e não vê solução, e não vê como resolver. Muitas vezes, algum tempo atrás, eu começava a ver o meu cunhado e eu, aos olhos humanos, não via solução. Quando eu olhava ele na cama, deitado ali, do jeito que ele estava, eu ficava imaginando, falei: puxa, não tem o que fazer. A gente ficava triste porque conversava com um, conversava com um médico, com o outro, e não tinha solução. Os olhos humanos não tinham solução, mas eu sei que Deus estava agindo. E a gente continuou orando, a gente continuou clamando, pessoas aqui continuaram orando, e nós precisamos orar e clamar e crer que quando nós oramos, as coisas mudam. Aleluia. Precisamos entender essas coisas. Precisamos sair desse marasmo em que vivemos e crer que nós somos diferentes nessa terra. Que assim como o povo de Israel era menina dos olhos de Deus, hoje em Cristo Jesus nós somos filhos. E quando nós oramos, a Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como fumaça, como incenso para Deus. E isso agrada o coração de Deus. Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada? Qual é a dificuldade que você tem passado? Eu quero orar por você. Mas eu não quero que seja mais uma oração. Eu não quero que seja mais um momento de oração. Eu quero que seja a oração em que você vai buscar a Deus de todo o seu coração. Que você vai quebrantar o seu coração na presença de Deus e colocar: Deus, eu preciso. Essa é a noite que eu preciso. Essa é a noite que o Senhor me trouxe nesse lugar e eu preciso de uma resposta. Mas você vai clamar e clamar e clamar até que Deus se mova e toque na sua vida e restaure e mude. Feche os teus olhos. Se você quiser vir até a frente, pessoas vão estar orando por você. Se você não quiser, não precisa. Tá bom? Eu vou orar, só que o texto, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aqui não é a oração do presbítero, não é a oração do pastor, não é a oração dos intercessores, é a sua oração. É a sua oração que vai tocar o coração de Deus. É a sua oração que vai transformar. É a sua oração que vai mover o braço de Deus para que Ele possa tocar na situação que você está nesse momento colocando. Então comece a orar. Comece a clamar a Ele.
Comece a clamar, comece a colocar a sua situação diante dele. Comece a colocar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te apresentar, Pai, cada pensamento, cada sentimento, Pai, cada lágrima que está sendo derramado diante do teu altar. Nós cremos que assim como o Senhor operava milagre com o seu povo de Israel, o Senhor continua operando sinais e maravilhas, o Senhor continua transformando, ajudando, curando. Nós necessitamos do seu agir essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, mova-te nesse lugar, mova-te nesse lugar da mesma forma como o Senhor pairava por entre as águas no início de tudo. Transforma os nossos pensamentos. Se há algo que temos feito que tem entristecido o seu coração, Pai, perdoa, porque a tua palavra diz que o Senhor não abençoa pecadores. Vem nos limpar essa noite, vem nos restaurar essa noite. Oh, Pai, vem tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que entristece o seu coração. Faz nós novas pessoas essa noite. Tu tens o direito, Pai. O Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, um preço de sangue, um preço que nós não merecíamos. Pai, nós aceitamos esse sacrifício e declaramos que Tu és absoluto na nossa vida, que o Senhor tem poder de restaurar, de mudar. Comece a tocar nas vidas, comece a tocar nas mentes, comece a tocar nos corações, comece a restaurar. Pai, nós necessitamos do Seu mover nesse lugar. Oh, em nome de Jesus, comece a ouvir a oração do Seu povo, comece a tocar, que essa seja a noite, Pai, que estamos Te buscando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que essa seja a noite da diferença, que essa seja a noite que o nosso coração se derrame na Sua presença, de uma forma como nunca foi derramado. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos levado, Pai, sabemos que até esse momento o Senhor tem operado em nossas vidas, mas sabemos que o Senhor tem poder para nos levar além. Leva-nos além daquilo que temos vivido. Queremos viver de uma forma diferente, Pai. Nós não aceitamos viver dessa forma como estamos vivendo. Queremos ir além, queremos mudar, queremos crescer. Pai, faça o que preciso for, mas mude essa noite as nossas vidas. Restaure, cure, oh, em nome de Jesus. Pai, se há orações aqui pelas famílias, que o Senhor possa tocar aonde o esposo está, aonde os filhos estão, aonde os parentes estão. Cremos que o Senhor tem poder de tocar, de curar, de restaurar. Pai, da mesma forma como Ana orou e chorou na Tua presença, nós estamos chorando essa noite, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor pode fazer. Por isso eu quero a Tua vontade sobre nossas vidas essa noite. Faz o Teu querer, faz o Teu querer. Nós abençoamos as famílias nesse lugar. Pai, cada um daqueles que estão aqui, que as famílias sejam abençoadas, em nome de Jesus. Que cada marido, que cada esposa, que cada filho, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer nesse momento, Pai. Queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos Te agradecer porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Queremos saber que enquanto nós oramos, o Senhor tem operado milagres. Talvez os nossos olhos humanos, Pai, não podem ver, mas a paz dos nossos corações, oh Pai, a paz dos nossos corações para Te exaltar, para Te glorificar, para Te chamar de único Deus vivo, real e verdadeiro. Oh poderoso Deus, seja exaltado o Senhor, Pai, seja glorificado. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Deus poderoso. Tu que és soberano, eu sei que nesse momento, Pai, o Senhor está no Seu trono. Anjos, arcanjos, querubins, serafins estão Te adorando, mas também o Senhor está recebendo a nossa adoração, adoração de homens e mulheres com os corações quebrantados nessa noite. Oh, Pai, pessoas que estão Te buscando, que estão clamando e que creem, Pai, que a única esperança está em Ti. Por isso nós Te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Continue orando, continue com os olhos fechados orando. Deus tem mais para a tua vida. Aleluia! Esses dias quero ver Teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que cura. Nesses dias quero ver Teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor.
água que sara, águas que saram, que cura. Esses dias quero ver Teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, Aleluia. que sara, que cura, águas que saram, que cura. Seja inundado pelas águas do